A paz do Senhor, irmãos e irmãs. É com muita alegria que mais uma vez nos reunimos na noite de hoje para glorificar o nome do Senhor Jesus. É bem certo que estamos numa reunião atípica, distante do templo, que comumente nós fazemos essa reunião, cada um em sua casa, mas a palavra do Senhor diz que nós somos moradas de Deus e templo do Espírito Santo. Então isso permite que nós, aonde quer que estejamos, que nós tenhamos a liberdade de adorá-lo, de glorificá-lo em sua grandeza, da sua santidade. Amém? Estamos no terceiro domingo de abril, irmãos, e é comum que a cada terceiro domingo do mês, nós, enquanto Ministério da Família, estejamos à frente da direção do culto. Por isso que hoje estamos aqui em família, para estar conectados com você aí em casa, também em família, para que nossos lares sejam edificados através da palavra do Senhor. Amém? Gostaria desse momento de convidar você que está em casa a fechar os seus olhos para, juntamente conosco, fazermos uma palavra de oração. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, de estarmos, Senhor Deus, diante de Ti, em Tua presença, Senhor Deus, independente de espaço físico, Senhor. Obrigada, Pai, porque a Tua palavra diz que o Senhor está conosco em todos os dias, em todos os momentos. Obrigada, Senhor Deus, por Tua graça, por Tua misericórdia derramada em nossas vidas, Senhor Deus, todas as manhãs. Ó Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu te peço que o Senhor esteja falando, tratando em cada uma das famílias, Pai, que está representada, seja aqui, seja aí, Senhor Deus, por trás das câmeras, que o Senhor venha alcançar cada família, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha falar, Senhor Deus, com cada uma delas, Pai, para a glória do Teu santo nome, Senhor. É isso que nós te pedimos e nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, nós gostaríamos de pedir nesse momento que você aí na sua casa pudesse pegar a sua Bíblia e pudesse abri-la no livro de Lucas. Livro de Lucas, no capítulo 10. E nós vamos fazer essa leitura nesse momento, Ana Vitória vai conduzir essa leitura e que nós possamos acompanhar essa leitura das nossas Bíblias. Amém? Lucas, capítulo 10, dos versículos 38 ao 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e a certa mulher chamada Marta hospedou-os na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, que quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que se importa que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha. Ordenar-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, um pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém, irmãos. Esse texto da palavra do Senhor, ele narra um episódio bíblico em que duas irmãs, Marta e Maria, que moravam juntas na mesma casa, lá no povoado de Betânia, que é próximo a Jerusalém, receberam em sua casa Jesus. Jesus costumava ir a Jerusalém, levar seus ensinamentos, e ao ir para Jerusalém, ele passava no povoado de Betânia e fazia algumas visitas a alguns de seus amigos, como a família de Marta e Maria. E aí, nessa visita, Marta e Maria, elas tinham as mesmas oportunidades. Vejam, irmãos, Marta e Maria estavam no mesmo espaço físico. Marta e Maria tinham a oportunidade de estar diante do Senhor. Mas Marta e Maria tomaram decisões diferentes. Então, irmãos, nós estamos numa situação em que nós também temos que tomar algumas decisões nas nossas vidas.
Estamos em nossas casas e diante de tantas coisas, de tantos afazeres, assim como tinha Marta e Maria naquele momento, nós temos a opção de escolher como Marta fez a escolha dela, ou a opção de escolher como Maria fez a escolha dela. E veja, é interessante que escolhamos nesse momento aquilo que é prioridade. O Senhor, na palavra dele, ele defende Maria. Ele diz, quando Marta pede que o Senhor venha intervir naquele momento, pedindo que Maria vá ajudá-la nos afazeres domésticos, o Senhor diz, Marta, Maria escolheu o que é prioridade. Ela escolheu a melhor parte. Então, que nesse momento atípico que nós estamos vivendo, de isolamento social, em que estamos nos nossos lares, que nós também escolhamos a melhor parte. Que nós escolhamos a melhor parte de estreitar o nosso relacionamento com o Senhor, de realizarmos mais leituras bíblicas, de louvarmos ao Senhor, de ouvirmos mais a ministração do Senhor. E que nós escolhamos também, meus irmãos, a melhor parte junto aos nossos familiares, à nossa família. Estamos tendo um tempo de estar mais juntos, de brincarmos mais, de conversarmos mais. Então, que as nossas escolhas nesse tempo sejam inspiradas pela escolha de Maria, escolhermos aquilo que é prioridade. Amém? Bem, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Vamos cantar conosco um hino que diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Por quê? Porque tem a certeza do Deus que ele serve. Então, assim, vamos adorar o nome do Senhor junto conosco, amém? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder e o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Oh, não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder e o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. E cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Oh, não dá, sem Jesus
não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá. Amém, meus irmãos? A gente pode viver sem muitas coisas nessa vida, agora sem Jesus não dá. Amém? Então, junto conosco também, vamos entoar o seu nome e render graças e dizer quão lindo Ele é, quão formoso Ele é nas nossas vidas. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém, irmãos? Graças a Deus. E agora nós vamos passar para o nosso momento missionário com a nossa missionária Célia, né? Fiquem bem atentos. Amém? Olá, irmãos. É uma grande alegria poder participar do culto hoje com vocês e poder participar desse momento missionário. Quero agradecer a oportunidade de vocês se abrirem para orar por nós aqui em Moçambique, pela realidade que o país está enfrentando neste momento de pandemia mundial, onde acho que poucos são os países que não foram afetados ainda pelo coronavírus. Aqui em Moçambique, até agora, são 21 casos registrados oficialmente do contágio pelo vírus. Dos quais 2 já foram recuperados. Em África, de maneira geral, o vírus não tem atacado tanto quanto nos países do hemisfério norte, nos países mais frios. Neste momento nós estamos no fim do verão aqui, nossa temperatura é mais ou menos como a do Brasil. E quero dizer, aqui é mais quente, mas o verão é na mesma época do ano.
Então, aqui ainda está um pouco quente e pelo que nós sabemos, as confirmações científicas dizem que o vírus não aguenta até mais de 18 graus. Então, talvez é por isso que aqui assim, o vírus não só em Moçambique, mas em África de maneira geral, o vírus não tem atacado tanto quanto tem atacado outros países. Mesmo assim, tanto o governo da África do Sul, que é o nosso país vizinho, como o governo de Moçambique e muitos outros países aqui em volta declararam estado de emergência. Pelo menos em Moçambique, estado de emergência é nível 3, o que significa que o governo está encorajando as pessoas a ficarem em casa, fechando algumas indústrias temporariamente, não fechando todas as lojas, não fechando o comércio. O nível 4 do estado de emergência é quando o governo já começa a obrigar as pessoas a ficarem em casa. O que eu posso dizer para vocês, dando uma atualização, é que é muito difícil, se no Brasil, que é um país um pouco mais rico do que Moçambique, já está difícil e a economia já foi afetada. Agora, imagina aqui, as pessoas aqui em Moçambique, elas vivem um dia de cada vez. Ou seja, elas vão para o mercado, aqui a feira, né? Vão para a feira, vão vender alguma coisa, um tomate, cebola, e aquilo que conseguem naquele dia, levam para comprar o que eles vão comer no jantar. Muitas pessoas aqui só comem no jantar, tomam o que dizem chá simples, que é água quente com açúcar, com um pedaço de pão, se tiver pão, e depois vão cozinhar no jantar aquilo que conseguiram comprar com o dinheiro da sua pequena venda. O mercado informal aqui é muito grande. Tendo isso em mente, imagine você a realidade do país quando o governo declara um estado de emergência e encoraja as pessoas a ficarem em casa. Não tem acontecido. As pessoas não têm ficado em casa porque não tem como. Algumas pessoas têm dito assim, se eu não morrer do vírus, eu vou morrer de fome. E tem sido assim bem difícil. A gente anda na rua e as pessoas assim estão vendendo, vendendo o seu tomate, vendendo a sua cebola, vendendo o seu pepino. E nós sabemos que as pessoas dependem desse pouco que vendem para poder alimentar as suas famílias. Então, é um grande motivo de oração. Para que esse vírus não se alastre, e nós agradecemos a Deus pela temperatura, pelo clima. Contudo, nós estamos começando a entrar no inverno e nós estamos orando muito. Nós sentimos que estamos lutando contra o vírus assim de frente, orando muito para que esse vírus não se alastre em Moçambique e que esse estado de emergência só vá mesmo até o dia 30 de abril, quando foi quando o governo declarou, do dia 1º de abril até o dia 30 de abril. Mas quando o governo declarou o estado de emergência, o país contava apenas com 7 casos. Então, agora que já temos 21 casos confirmados, ainda que 2 já foram recuperados, nós não sabemos qual é a medida que o governo vai tomar. Mas o impacto na economia já se faz sentir. Os preços das coisas dobraram, as coisas estão muito caras. A gente vai comprar alguma coisa, volta com 2 sacolinhas e gastou um absurdo. As coisas dobraram de preço. Então, imaginamos aquelas pessoas que vivem dessa forma para alimentar as suas famílias. Então, deixo esse pedido de oração para os irmãos que orem, primeiro para que o vírus não se alastre, não só aqui em Moçambique, mas na África de maneira geral, porque a realidade de Moçambique é semelhante em outros países da África. E o transporte tem sido dificultado terrivelmente, porque as pessoas não têm como se deslocar de um lugar para o outro. E o governo até começou a exigir que diminuísse o número de pessoas nos transportes públicos, mas os donos dos chapas, como dizem, são as vans que carregam as pessoas, disseram, nós não podemos, porque o dinheiro não dá nem para comprar o combustível.
Então o governo teve que rever isso e agora está obrigando cada pessoa que entra no transporte público a usar a máscara. E tem encorajado as pessoas a ficarem em casa, mas está difícil. A situação aqui está difícil, então eu peço aos irmãos que orem para que o vírus não se alastre, peço aos irmãos que orem para que o estado de emergência seja suspendido realmente no dia 30 de abril, que Deus possa intervir na economia, porque com as fronteiras fechadas, todas as fronteiras foram fechadas. Muito do alimento que chega em Moçambique vem da África do Sul. Então, isso foi uma das razões que fez com que os preços subissem exorbitantemente. Porque, já que a África do Sul, a fronteira está fechada e tem entrado poucos caminhões com alimentos, então o pouco alimento que tem, então aumentou, subiram de preço. Então, peço aos irmãos que orem pela economia do país, que as famílias possam se preservar, ainda que precisem sair, mas que possam se cuidar de alguma forma para evitar de contrair o vírus. Aqui, cada lugar que a gente vai tem que lavar as mãos. Cada loja que a gente entra tem que lavar as mãos. Se você entrar em 5 lojas, uma depois da outra, tem que lavar as mãos em cada uma delas. Eu disse, nossas mãos nunca estiveram tão limpas como agora. Mas peço aos irmãos que estejam em oração por nós. Agradeço esse momento missionário de vocês abrirem as portas para poderem estar orando por Moçambique. Eu acredito que é um tempo também que Deus tem usado para fortalecer a igreja, ainda que pareça o contrário, porque a igreja está orando nas casas. Aqui não é como no Brasil, que nós podemos fazer cultos online, as pessoas vão se conectar e assistir, não. Porque a maioria das pessoas, pelo menos lá em Gumbane, não tem acesso à internet, quero dizer assim, Facebook, essas coisas. Então, nós temos encorajado as pessoas através de mensagens, SMS, e temos encorajado assim as pessoas dessa forma. É uma realidade bem diferente da que vocês têm vivido aí no Brasil, mas agradecemos a vocês por essa oportunidade de orarem por nós, de se juntarem a nós na realidade que estamos vivendo dentro dessa pandemia mundial. Nós aqui também temos orado muito pelo Brasil, temos orado muito pelos Estados Unidos, Itália, Espanha, os países mais afetados, e temos apresentado diante de Deus todos os países que foram muito afetados ou não, temos apresentado a Deus, e que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas neste momento, mas que continue fortalecendo a igreja. Essa tem sido a nossa grande oração, que Deus fortaleça a igreja, fortalecendo as famílias, porque igreja não são as 4 paredes, igreja somos nós. Então a nossa oração tem sido que ali na família Deus possa fortalecer a igreja, porque uma família forte, a igreja é forte. Então temos orado para que Deus possa fortalecer as famílias ali nos seus cultos domésticos, nos seus cultos nos lares, fortalecendo assim, como consequência, a igreja. Que o Senhor te abençoe e muito obrigada por essa oportunidade, obrigada por orar por nós. Deus abençoe. A paz do Senhor, irmãos. Como a irmã Célia falou no vídeo do Momento Missionário, nós precisamos estar em oração, irmãos. Precisamos estar com o coração voltado nesse momento também em direção aos irmãos que estão passando por dificuldades. E não dizemos maiores ou menores do que as nossas, mas são dificuldades, irmãos, e precisamos estar orando. E eu também queria deixar para os irmãos um versículo que diz lá em Gálatas 2:20, para nossa rápida meditação: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. E é esse amor que o Senhor derramou por nós, é esse mesmo amor que nós estamos agora tendo a oportunidade de distribuir em forma de oração. Então eu convoco você aí na sua casa, nesse momento, para você se levantar, junto com sua família ou sozinho, para a gente fazer esse momento de oração. Amém? Senhor, nós te agradecemos, meu Pai. Nós te louvamos pela oportunidade que nós temos, Senhor, de estarmos nesse momento te cultuando, de estarmos orando pelos nossos irmãos, de estarmos louvando o seu nome.
E nós te pedimos, Senhor, nesta noite, que o Senhor entre com providência ali em Moçambique, Senhor. Especialmente pedimos por Célia, Senhor, e também as outras missionárias que estão junto com ela. Por Cibene, Senhor, por Clara, pelo seu esposo Augusto. Deus querido, esteja junto deles, Senhor. Entre com providência na vida deles, e nós te clamamos porque sabemos que podemos confiar em Ti, Senhor. Podemos confiar nas Suas promessas, podemos confiar na Sua fidelidade. Pai querido, que essa situação toda, Senhor, se acalme lá em Moçambique, na África de forma geral. Entre com providência, Senhor. Sabemos que muitas famílias estão passando por mais necessidades do que já rotineiramente passam. E nós te clamamos, Senhor, que o Senhor derrame o seu olhar de graça e misericórdia naquela nação, que o Senhor derrame da sua misericórdia ali naquele lugar, Senhor, com a igreja, com os projetos desenvolvidos lá. Deus querido, entre com providência, meu Pai. Nós te clamamos, Senhor, porque somos uma igreja, somos um só corpo, Senhor. E nós clamamos ao Deus da nossa igreja, ao cabeça da nossa igreja. E nós te clamamos, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, nesse momento nós vamos ter uma palavra com o departamento infantil. Você já chama as suas crianças que se já estiverem aí, deixa elas assistir esse momento. Se não estiverem, chama para a sala para todos assistirem juntos a palavra especificamente para as crianças. E depois já teremos a palavra com o pastor Hugo. Então gere expectativas no seu coração do que o Senhor deseja falar com vocês, com sua família hoje, com todos nós. Amém? Fiquem com Deus. Saúdo todos com a paz do Senhor. Tem alguém tocando a campainha. Quem será? Ei, eu acho que é Jesus. Ah, é sim! Pode entrar! Meu coração é uma casinha que precisa de atenção. Ela precisa estar limpinha com a água da salvação. O coração é uma casinha que o telhado é a mão de Deus. Ela precisa ter a luz pra afastar a escuridão. Entra firme sobre a rocha. E é Jesus. Janelinha, campainha, porta e janelinha. Eu sou Uma casinha, Jesus. mora em mim. Piso no telhado, paredes no quadrado. Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Não é uma casinha que precisa de atenção. Ela precisa estar limpinha com a água da salvação. Meu coração é uma casinha e o telhado é a mão de Deus. Ela precisa ter a luz para afastar a escuridão. Está firme sobre a rocha, que é Jesus. Janela, janelinha, porta e campainha. Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Piso no telhado, paredes no quadrado. Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Lá, 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 din dom, din dom, din dom. Campainha, eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Piso no telhado, paredes no quadrado. Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Amém? Amém.
Amém, irmãos. Graças a Deus pela missionária Célia, que está lá em Moçambique, né? E nós estamos aqui, mas juntos estamos louvando, engrandecendo e trazendo algumas informações da parte de Deus para as nossas vidas, né? Então agora nós queremos orar pela vida do pastor Hugo, que vai estar trazendo a palavra, trazendo a mensagem da parte de Deus para as nossas vidas, né? E que você fique bastante atento e que peça para Deus falar com você, falar conosco através de sua palavra. Amém? Senhor Deus, primeiramente queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mesmo nesse momento tão difícil, Pai, o Senhor tem se mostrado um Deus presente em nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor é. Te agradecemos também, Senhor, pelos missionários que nesse momento estão no campo de batalha, Senhor. Que o Senhor venha suprindo as necessidades, venha dando força, o Senhor venha trazendo palavras de ânimo, Senhor, na vida deles. E nós também queremos te pedir pela vida do pastor Hugo, que irá trazer a tua mensagem, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos estar atentos, que o Senhor possa usar a vida do pastor para abençoar as nossas vidas e falar aquilo que o Senhor quer falar através do pastor nas nossas vidas, Senhor. Te agradecemos por tudo, porque o Senhor é um Deus fiel. Em nome de Jesus, amém. A graça e a paz, irmãos. Estamos muito felizes em estarmos aqui com os irmãos da IDB Centenário, podendo compartilhar uma palavra do Senhor. E eu gostaria de pedir que nesse momento você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 4. Nós vamos estar lendo do verso 6 ao verso 14, tá bom? Neemias, capítulo 4, do 6 ao 14, diz assim: Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalat e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: De todos os lugares onde moram, subirão contra nós, então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Eu gostaria que nesse momento você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos, para nós termos uma palavra de oração. Senhor, essa é a Tua palavra, nós te suplicamos nesse momento, Senhor, que o Senhor alcance a nossa vida, onde estivermos agora, Senhor, alcance o nosso coração com a Tua palavra, que Teu Santo Espírito faça uso dela, Senhor, para transformar o nosso caráter, transformar a nossa vida e para transformar a nossa família, Pai. Esse é o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Hoje é culto da família e nós gostaríamos de compartilhar uma palavra com os irmãos sobre o tema Fortalecendo a Família em Tempos Difíceis. Os tempos que nós passamos agora são tempos muito complicados, né? De muitas incertezas, de muitas ansiedades, de muitas notícias que nos cercam, que nós nos perguntamos o que é a verdade, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. E a palavra de Deus, irmãos, ela vem de forma muito apropriada nesse momento para direcionar a nossa vida, para fortalecer a nossa fé e para trazer ânimo para a nossa família. E esse texto de Neemias é um texto por demais precioso, pois Neemias é escrito, irmãos, dentro de um contexto de muita dificuldade. Nós sabemos que após a morte do rei Salomão, o reino de Deus, né, o povo de Deus foi dividido em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. E o reino do norte, em virtude da sua corrupção, eles foram submetidos a um cativeiro pelos assírios e passaram ali muito tempo cativos pelos assírios. E o reino do sul também não foi diferente. Por conta da sua desobediência, idolatria e corrupção, eles também foram subjugados e foram ali sujeitos a um cativeiro por parte dos babilônios, né, na pessoa de Nabucodonosor, que era o imperador da Babilônia.
E é interessante, irmãos, que a Babilônia trabalhava esse cativeiro com as pessoas de uma forma muito peculiar. Eles destruíam as cidades, os templos, e levavam essas pessoas cativas para a Babilônia e mantinham elas ali. Já após o reinado de Nabucodonosor, o Império Medo-Persa invade a Babilônia e assume o reinado, e a maneira medo-persa de trabalhar esse cativeiro era diferente. Eles mandam as pessoas voltarem para as suas cidades, para os seus locais de habitação e restaurarem tudo. Porém, quando o povo volta para a sua cidade, para Jerusalém, eles encontram a cidade totalmente destruída. O templo em ruínas, as suas muralhas em ruínas, uma grande miséria, e aquele povo fica ali, irmãos, sem condição nenhuma de restaurar aquele lugar e aquele templo e de voltar à sua vida normal. Neemias recebe notícias a esse respeito e ele decide, depois de muito constrangido pelo Senhor, voltar a Jerusalém e ali estabelecer uma restauração dos muros da cidade, de forma geral, de restaurar tudo que havia ali. E ele faz isso, nós sabemos do contexto do livro de Neemias, nesse seu retorno, e é interessante, irmãos, o modo como se dá essa reconstrução, né? Veja que há uma reconstrução das muralhas da cidade, que traziam essa ideia de segurança, de proteção, de fortaleza, né? Então começa-se a trabalhar nessa reconstrução e Neemias começa a mobilizar as pessoas debaixo de muita oração e muita direção de Deus para reconstruírem esses muros. É interessante que o nome Neemias significa Jeová conforta. E nesse momento que nós atravessamos agora também, como no contexto de Neemias, irmãos, todos nós precisamos de conforto do Senhor. Precisamos do auxílio do Senhor em todas as áreas da nossa vida, seja na área financeira, na área espiritual, na área psicológica, emocional, na área moral. Precisamos do conforto do Senhor. Precisamos desse alento e dessa segurança do Senhor. E o livro de Neemias, irmãos, é um manual que trata sobre família, política, igreja e sociedade. É um livro fantástico, que trabalha princípios de liderança, é um livro que é usado em muitos cursos de administração como exemplo de liderança. Tá certo? Então, para nós que somos cristãos, esse livro ele é muito apropriado nesse momento que nós estamos atravessando. E aqui eu queria, de fato, entrar um pouco na história do texto, para que nós pudéssemos aqui trazer algumas aplicações aos irmãos. É interessante que Neemias divide o povo para que cada um construa um pedaço da grande muralha de Jerusalém. E as pessoas são divididas ali de forma muito organizada. E é interessante, é algo bem peculiar, irmãos, que Neemias divide o povo para que cada um construa o muro em frente à sua própria casa. Cada trabalhador, cada homem daquele tinha como responsabilidade construir o pedaço de muro que competia ali à frente da sua casa. Quando chegasse no vizinho, o vizinho quem continuava a construção. E é muito interessante, irmãos, isso é cheio de significado para mim e para você hoje, porque nos mostra que cada um de nós tem uma responsabilidade com o seu lar. Cada um de nós tem uma responsabilidade com a sua família e com a sua casa. Mas, diante desse contexto de reconstrução, como não é diferente em outros casos, que nós implementamos alguma coisa para o Senhor e estabelecemos algum propósito diante de Deus, é natural que se levantem inimigos e coisas contrárias para nos fazer desistir de continuarmos o projeto que Deus colocou no nosso coração. E Neemias, junto com o povo, enfrentam aqui, irmãos, uma série de represárias, de obstruções, de dificuldades que são impostas pelos seus inimigos. Eles são sujeitos à oposição e ao escárnio dos seus inimigos. Eles são sujeitos à zombaria. A ira dos adversários vinha contra Neemias e contra o povo. Havia uma tentativa muito forte dos inimigos, Sanbalat, Tobias e Gesem, de promoverem ali alguma confusão, irmãos, no meio do povo, contra Neemias e entre eles. Haviam também dificuldades internas em relação à força braçal para realizar o trabalho, ao desafio de reconstruir uma muralha em pouquíssimo tempo, a urgência e a necessidade de se fazer isso. Haviam também a conspiração dos inimigos contra eles e as más notícias. Não diferente de hoje, quando nós ligamos a TV e acessamos as nossas redes sociais e vemos ali uma chuva de más notícias, essas coisas também aconteciam aqui na época de Neemias. Muitas más notícias vinham até os ouvidos do povo para trazer desânimo, para trazer tristeza e abatimento. Mas o que mais se destaca aqui, irmãos, nesse contexto, é a postura de Neemias e do povo diante desses problemas que surgem. Veja que quando essas coisas surgem, a primeira coisa que eles fazem é orar. O verso 4 e 5 vai deixar isso bem claro. Eles oram ao Senhor. Eles voltam os seus olhos para o Senhor e se dobram em oração para buscar de Deus uma resposta, para buscar de Deus um auxílio.
mas eles também, além de orar, irmãos, eles estimulam uma motivação no povo, mostrando que aquela obra era importante e que todos deveriam estar engajados naquele serviço, porque aquilo traria benefício para todos. Eles também, de alguma forma, se mantêm vigilantes e precavidos contra os possíveis ataques inimigos, ou seja, eles ficam alerta, eles não de alguma forma, irmãos, vacilam contra os inimigos. Eles também assumem uma responsabilidade familiar, porque cada um deveria construir em frente à sua própria casa para trazer proteção para a sua própria família. Verso 14 vai dizer que eles colocam a sua confiança no Senhor. Veja que a postura de Neemias e do povo é muito diferente da postura dos seus inimigos. Eles não olham simplesmente para os inimigos, em como se proteger deles ou em como atacá-los, mas em como o Senhor vai socorrê-los nesse momento. E eles trazem de volta à sua memória a razão pela qual eles estão lutando. E é bem interessante esse trecho do texto, irmãos, que é o verso 14, porque Neemias vai dizer o seguinte: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Qual era a razão que eles deveriam lutar, irmãos? Eles deveriam lutar pelas suas próprias famílias. Eles não estavam simplesmente trabalhando aqui um ideal político, um ideal governamental, mas eles estavam lutando pelo bem-estar e a segurança das suas próprias famílias. E aqui, irmãos, cabe para nós uma reflexão. O que nós temos feito para fortalecer as nossas famílias nesses tempos difíceis? Nesses tempos de crise, nesses tempos tão complicados? Qual tem sido a minha e a sua postura, enquanto cristão, enquanto filho de Deus dentro da nossa casa? O que é que nós temos feito para fortalecer a nossa família nesse tempo? Nós devemos, irmãos, tirar muitas lições desse texto, mas eu gostaria de trazer apenas 4 aplicações aqui que são importantes e pertinentes para nós nesse momento. E a pergunta que fica é: como podemos fortalecer a nossa família em tempos difíceis? Primeira coisa que nós devemos fazer: nós precisamos compreender que Deus tem um propósito para a nossa família. A nossa família não é um acidente, irmãos. A nossa família não é um projeto de Deus que deu errado. A nossa família não é fruto de escolhas erradas. A nossa família, ela existe porque Deus, ele tem um propósito. Deus, ele tem um propósito na sua casa, no seu casamento, na criação dos seus filhos. Deus tem um propósito no seu relacionamento com todos os seus familiares, com seus pais, com seus tios, seus primos, seus avós. Segunda coisa, irmãos, que nós precisamos fazer nesses tempos difíceis para fortalecer a nossa família. A segunda característica que nós vemos aqui no texto é a seguinte: nós devemos assumir a nossa responsabilidade em relação ao propósito de Deus para a nossa família. O primeiro ponto foi que nós deveríamos compreender qual era o propósito. Agora, o segundo ponto é que nós devemos assumir a nossa responsabilidade diante desse propósito que Deus estabeleceu para a nossa família. E aqui eu queria que você voltasse os olhos para o texto. No capítulo 3, verso 1, nós vemos que a reconstrução do muro começa exatamente por aqueles que serviam a Deus. Veja o que diz capítulo 3, versículo 1. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram as portas e continuaram a reconstrução até a torre dos 100 e a torre de Hananel. Veja que a reconstrução ela começa pelos próprios sacerdotes. Ou seja, irmãos, nós entendemos que cada crente é um sacerdote na sua casa. Porque a Bíblia nos ensina que nós somos o povo de Deus, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido pelo Senhor. Então, a responsabilidade de cumprir o propósito da nossa família começa comigo e começa com você. Se só tem você de cristão na sua casa, é sua responsabilidade como sacerdote no seu lado de começar a reconstruir os muros da sua família. Mas ainda dentro desse segundo ponto, nós percebemos que cada um deveria construir em frente à sua própria casa. E o que é que nós aprendemos com isso, irmãos? Que à medida que nós fortalecemos a nossa família, a igreja do Senhor está sendo fortalecida. As igrejas só serão fortes quando as famílias forem fortes. E à medida que nós construirmos cada pedaço do nosso muro, cada um edificando a sua própria casa, o reino de Deus está se expandindo e está sendo edificado, irmãos. Veja que cada um construiu um pedaço do muro, mas aquela construção, ela beneficiaria toda aquela nação.
Então, à medida que você cuida da família, da sua família, você está ajudando a cuidar das outras famílias que estão ao seu redor. Então, nós precisamos, irmãos, cada um se dedicar ao cumprimento dessa construção e dessa reedificação. É interessante que o termo construir em frente à sua própria casa ou em frente ao seu lar vai aparecer no capítulo 3, verso 10, verso 20, verso 21, 23, 24, 25, 28, parte B, 29, 30 e 31. Nós não temos dúvidas que cada um aqui deveria construir o muro para proteger a sua própria casa. Mas ainda dentro desse ponto, uma terceira aplicação que nós poderíamos trazer é que todos dentro da casa tinham a responsabilidade de reedificar esse muro. No verso 3, no capítulo 3, verso 12, a parte B vai dizer que não só o homem daquela casa construía, como também as suas próprias filhas. Então, nós não podemos transferir isso para os outros, irmãos. É minha responsabilidade e sua responsabilidade. Seja você pai, mãe, esposo, esposa, filho, neto, é sua responsabilidade trabalhar no fortalecimento da sua família. Terceira aplicação, a penúltima. Nós precisamos edificar a nossa família em tempos difíceis, fortalecer ela com ânimo e com fé. Precisamos trazer ânimo, irmãos. A nossa boca precisa trazer a mensagem de boas novas do Evangelho nesse tempo de crise. Nós não podemos ser correio da má notícia. Pelo contrário, precisamos olhar para a Escritura, encontrar conforto nela, encontrar esperança nela e trazer essa esperança para dentro da nossa própria casa. Nós precisamos, irmãos, ter esse entusiasmo que Neemias e o povo tinham em trabalhar, porque eles tinham o mesmo coração, a mesma dedicação, e eles não largavam as ferramentas e não desistiam de proteger e de edificar as suas famílias. E o último ponto, para nós caminharmos para a nossa conclusão. A quarta coisa que nós precisamos fazer para fortalecer as nossas famílias em tempos difíceis. Precisamos orar e vigiar pela nossa família. Precisamos estar em oração, mas precisamos também estar vigilantes, porque os nossos inimigos, as coisas que vêm, irmãos, contra a nossa família, elas não param de vir, elas não se cansam, e nós também não podemos nos cansar de estarmos em oração diante de Deus e vigilantes com sabedoria, com graça do Senhor, observando a tudo que está acontecendo ao nosso redor. Veja que os inimigos aqui, por vezes, eles tentavam investir contra o povo e contra Neemias, mas eles não tinham força, irmãos, para vencer o povo do Senhor naquela obra. Mas eles começaram a fazer algo muito interessante, começaram a lançar más notícias. E o que é que nós aprendemos aqui? Se o inimigo não conseguir nos destruir de fora para dentro, ele vai tentar fazer isso de dentro para fora. Se ele não pode nos atacar diretamente, ele vai lançar más notícias, para que a nossa família se abale e nós sejamos destruídos de dentro para fora. E nós precisamos ter esse cuidado. Esse povo estava sob constante ameaça e constantes más notícias, mas porque eles estavam firmes no Senhor, eles permaneceram ali no seu propósito, irmãos, para cumprirem a vontade de Deus. Então nós precisamos usar pelo menos 4 estratégias aqui para combatermos as más notícias e para estarmos firmes no nosso propósito: oração, vigilância, encorajamento e as armas. As armas aqui dizem respeito às ferramentas que nós poderemos utilizar, como a própria palavra de Deus, que é uma arma nas nossas mãos, uma arma de ataque e de defesa, a nossa própria fé, o nosso próprio ânimo, a maneira como nós nos levantamos todos os dias para triunfar no Senhor e fazermos isso com muita graça de Deus. Então, irmãos, para nós concluirmos aqui, eu e você temos uma grande responsabilidade diante do Senhor, e essa responsabilidade começa pelo cuidado que nós dispensamos sobre a nossa família e sobre a nossa casa. Que você e eu sejamos hoje pessoas que vão lutar pelo fortalecimento da sua família, que possamos trazer ânimo para as nossas casas, trazer direção do Senhor, trazer presença de Deus, que a paz que excede todo entendimento, que tem guardado o nosso coração, ela guarde também os nossos familiares. E esse é o nosso desejo enquanto filhos de Deus, enquanto servos do Senhor, que você possa edificar a sua casa, para que assim todos nós tenhamos uma parcela de edificação no reino de Deus. Talvez você está na sua casa agora me ouvindo, eu estou aqui nesse momento gravando aqui da igreja para você, e nós não estamos juntos fisicamente, mas eu creio que cada um de nós está construindo um pedaço do seu muro. Eu não posso construir um muro em frente à sua casa, é sua responsabilidade, assim como também você não pode construir o muro da minha casa. Então que todos nós assumamos diante do Senhor essa responsabilidade e possamos sim fortalecer as nossas famílias e o nosso lar diante do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, Deus.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos instrui, nos orienta, nos direciona, Senhor. Obrigado porque no meio de tantas más notícias nós podemos, Senhor, ouvir a Tua voz, ó Pai, como um suspiro suave, assim como Elias ouviu, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra, ela traz ânimo para a nossa vida. Obrigado porque o Senhor acalma o nosso coração em tempos de crise, Senhor. Obrigado, Pai, porque a Tua paz, que excede todo entendimento, ela guarda o nosso coração. Senhor, que a Tua paz repouse agora sobre cada casa, sobre cada lar, onde esse áudio e esse vídeo estão chegando, Senhor. Que a Tua presença inunde a vida dos Teus filhos, Pai, que cada lar seja fortalecido e edificado no Senhor, Pai. Esse é o nosso desejo e a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Estenda suas mãos aí onde você está. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as maiores consolações, a comunhão e o poder do seu Santo Espírito estejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe sua vida e sua semana, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Vamos encerrar mais este momento e até semana que vem, se Deus assim nos permitir, vamos cantar aqui esse louvor, amém? Te encontrar foi tão bom, eu não tinha paz, nem prazer, me sentia muito só, sem ter mais razão pra viver, te encontrar. Foi tão bom, eu não posso esquecer.
Nesse momento eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, para você ativar as notificações, é só clicar no sininho que está aqui embaixo do vídeo e também curtir esse vídeo para que ele alcance mais pessoas e compartilhar nas suas redes sociais para que você possa assistir os cultos, outras pessoas possam ver também os vídeos que são postados aqui, tá certo? Então, até mais!